Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que parece, à primeira vista, um pouco inusitada. Como é que um texto de milhares de anos, o Salmo 91, pode ter a ver com a neurociência moderna? Pois é, a gente vai explorar como ele é apresentado na nossa fonte de hoje como um verdadeiro escudo para uma mente ansiosa. Vamos entender que mecanismos são esses. A grande pergunta que guia a nossa análise é essa aí. Sabe, como é que palavras tão antigas podem, de fato, ter um efeito real, um efeito calmante no nosso cérebro hoje, em pleno século XXI? A resposta, ao que tudo indica, está na maneira como a nossa própria mente funciona. Bom, para a gente entender a solução que o texto propõe, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o problema. E o problema, para muita, mas muita gente, é ter um cérebro que simplesmente não consegue mais apertar o botão de desligar. Essa é uma sensação que talvez seja familiar para muita gente. Acordar já se preocupando, passar o dia inteiro com aquela ansiedade no fundo e ir dormir com a cabeça a mil. Isso não é uma falha de caráter, não. É uma condição do nosso corpo. É a fisiologia. É como se o nosso sistema de proteção ficasse hiperativo. E no centro de tudo isso está ela, a amígdala. Pensa nela como se fosse o alarme de incêndio do nosso cérebro. É um sistema genial quando tem fogo de verdade, né? Mas o problema começa quando esse alarme dispara por qualquer fumacinha, sabe? E aí o corpo fica inundado com hormônios de estresse, como o cortisol, mesmo quando não tem nenhum perigo real por perto. E aqui está o pulo do gato. Não adianta nada a gente simplesmente falar para nós mesmos, relaxa, fica calmo. A amígdala, essa parte mais primitiva do cérebro, ela não entende comandos lógicos, ela não fala português. Ela responde a experiências, a sensações e, o mais importante para a nossa análise de hoje, ela responde a narrativas. É exatamente nesse ponto que o Salmo 91 entra na história. A fonte que a gente está analisando descreve não só como poesia, mas como um tipo de tecnologia espiritual, projetada justamente para proteger a mente. Olha só, a primeira frase já estabelece um tom completamente diferente. Não é uma ordem, tipo, acalme-se. É um convite para um lugar seguro. Vamos ver como cada pedacinho desse texto se propõe a conversar com os circuitos de medo do nosso cérebro. Agora a gente vai detalhar os mecanismos que, segundo a fonte, explicam por que esse salmo parece ter um efeito tão calmante. É uma intersecção fascinante entre fé e fisiologia de verdade. Palavras como esconderijo e sombra, elas não são só ideias abstratas, né? Elas pintam uma imagem mental muito clara de segurança, de proteção, e isso tem um efeito direto no cérebro. E aqui a coisa fica neurologicamente poderosa. O nosso cérebro não faz uma distinção tão clara entre uma experiência que a gente vive de verdade e uma que a gente imagina com muita intensidade. Então, ao visualizar esse lugar secreto, a atividade da amígdala pode, de fato, diminuir, acalmando a resposta de estresse. É como dar para o cérebro uma imagem concreta de segurança. Vamos avançar um pouquinho no texto para ver como ele lida com os medos específicos. Ele não finge que os medos não existem. Pelo contrário, eles os chamam pelo nome. O terror noturno, os ataques que a gente não espera, são medos universais. O interessante aqui é a ciência por trás disso. Quando a gente nomeia uma emoção, quando a gente diz estou com medo disso, a gente ativa o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, o CEO do nosso cérebro. E essa parte ajuda a acalmar a amígdala. Então, ao listar os medos, o Salmo nos ajuda a transferir o controle da parte emocional para a parte racional do cérebro. Percebe a linguagem aqui? Meu Deus, meu refúgio. É muito pessoal. É uma declaração de que se pertence a algo ou a alguém. O cérebro humano é programado para a conexão social. Para ele, solidão é um sinal de perigo, de vulnerabilidade. Então, ao declarar esse pertencimento a um protetor divino, a fonte argumenta que a gente está suprindo uma necessidade neurológica muito profunda. É como se a gente dissesse para o nosso cérebro: ei, eu não estou só. Tem alguém cuidando de mim. Mas esse efeito todo não é só um alívio de momento. A fonte sugere que a prática consistente com esse salmo pode levar a mudanças que realmente duram. O princípio científico por trás disso é a famosa neuroplasticidade. Nossos cérebros não são fixos, eles não são de concreto, eles se adaptam, eles mudam com base nos nossos pensamentos e experiências que se repetem. Em outras palavras, a gente pode sim treinar a nossa mente. Então, o processo seria mais ou menos esse. A repetição intencional das palavras e das imagens do salmo vai criando novos caminhos neurais. Com o tempo, o cérebro começa a associar esses gatilhos não mais com medo, mas com segurança. E, com o tempo, essa resposta de paz pode se tornar cada vez mais automática. E tudo isso nos leva ao que a fonte considera a promessa mais poderosa e talvez a mais transformadora de todo o Salmo. E olha,
não é o que muita gente espera. Presta muita atenção nessa frase. A promessa não é a ausência de problemas, de angústia. É a presença durante a angústia. E essa distinção é fundamental. O texto não oferece uma vida mágica, sem dificuldades. O que ele oferece é uma companhia que não vai embora no meio da tempestade. E do ponto de vista neurológico, isso faz toda a diferença do mundo. Muitas vezes, o que mais assusta a gente não é nem o problema em si, mas a ideia de ter que enfrentar aquilo tudo sem ninguém do lado. A sensação de companhia, de não estar só, é um dos redutores de ansiedade mais potentes que existem. A promessa de presença vai direto na raiz do medo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Independentemente da nossa perspectiva de fé, a análise do Salmo 91 mostra o poder imenso das narrativas. As histórias que a gente escolhe contar para nós mesmos, as imagens que a gente visualiza e as verdades que a gente repete. Tudo isso pode literalmente remodelar nosso cérebro e transformar nossa experiência do mundo.